Nossa proposta vindo ao Morumbi era de tentarmos vencer o clássico, né? Então, a escalação, os jogadores em campo, a gente tinha um foco muito claro de tentar, mesmo sabendo da dificuldade de recuperar uma equipe em 48 horas para um jogo tão importante. E um jogo tão estratégico, né? Nós precisávamos, a exemplo do que o São Paulo teve, uma semana cheia para focar exclusivamente no São Paulo. São Paulo é um time de muita qualidade, de muitos movimentos, que estrategicamente você tem que estar muito atento e muito treinado para entender as dinâmicas de movimentação do São Paulo. Mesmo assim, a equipe se superou, né, conseguiu, mesmo com esse pouco tempo de recuperação, fazer uma partida de igual para igual. Penso que foi um jogo franco, um jogo aberto. As duas equipes atacaram uma a outra. São Paulo acho que finalizou um pouco a mais que a gente, mas em termos de posse de bola foi parecido, chances claras de gol também foi muito parecido. Então, um clássico que o empate acabou ficando feio para o torcedor, porque um jogo tão bonito merecia-se gols, né? Mas como foi um jogo franco, bacana de ver, penso que a equipe lutou e se desempenhou o máximo que podia dar, com tão pouco tempo de recuperação de um jogo para o outro. Tiago, até em cima dessa sua resposta, queria que você falasse um pouco do seu trabalho nesse tempo, né? Você entendendo aí do que é o Corinthians, uma eliminação, já tendo um clássico pela frente, como você se comportou nesses 2 dias que sucederam depois da eliminação? E se você quiser falar um pouco da arbitragem, o que você viu da reclamação, especialmente dos lances mais polêmicos, esse do final também? A gente que trabalha com futebol e chega nesse mais alto nível, quando você chega no Corinthians, no São Paulo, você é um competidor por natureza. A gente já superou muitas adversidades, e quando eu falo a gente é comissão técnica, jogadores, todas as pessoas que estão nesse nível, no mais alto nível. Você superou muitos obstáculos para chegar aqui. E não é uma eliminação, por mais que seja um momento importante do clube, que vai tirar o nosso foco e a nossa ambição de continuar melhorando. E esse foi o discurso com nossos jogadores. Nós temos jogadores ali que já disputaram Copa do Mundo, já foram campeões mundiais, Libertadores da América, brasileiros, Copa do Brasil, Sul-Americanos. Então, jogadores de muita cancha, né, para sustentar um momento difícil. E a gente sabe que o DNA do Corinthians passa por jogar bem, que é o que a gente busca, mas principalmente por competir, por correr no campo, por se doar ao máximo, sabe? E a demonstração que o torcedor nos deu após a desclassificação na última quarta-feira, nos aplaudindo pelo quanto os jogadores se esforçaram, mostra que a gente tem que tentar repetir isso todo jogo, que é vencer o adversário sim, mas com muita luta, disposição, e foi isso que eu foquei. A gente não poderia mais focar no que passou, temos que focar nesse clássico, mesmo com pouco tempo. Sobre os lances que você falou, polêmicos, sem o VAR é difícil, né, você avaliar com clareza, porque da onde eu estou vendo está muito longe, está muito distante. Sei que tiveram reclamações de pênalti para o São Paulo, para a gente, sabe, um lance no final ali que era para ter sido amarelado o jogador do São Paulo e já tinha amarelo para ser expulso, não foi, sabe? Então, circunstâncias que foram ruins para os dois lados, mas também falei para o árbitro depois no final do jogo que é um jogo muito difícil de apitar, né? Porque são muitos jogadores experientes, um jogo onde você tem que estar tomando decisões muito rápidas. Então, como eu já pedi desculpa para a arbitragem brasileira na última coletiva, tá todo mundo isento de qualquer circunstância. Tiago, ainda à sua direita, queria que você, por favor, falasse de 2 jogadores, né? O Johnny Gonzalez, que foi debutante hoje, né, como titular, se você pensa em dar uma sequência para ele na equipe principal, e sobre mais uma, o Lucas Piton, né, que mais uma vez, num clássico, correspondeu, e se já colocou alguma coisa na tua cabeça, se ele merece ou não uma sequência como titular, por favor. O Lucas merece ser titular, assim como o Sid Clay merece por tudo que ele fez na carreira já. Eu comentei com alguns amigos, até inclusive da imprensa, lá no off, no bate-papo no CT, que o Lucas é um menino que está sendo preparado para ser o lateral esquerdo do Corinthians. E eu tenho bastante experiência com formação, sabe? E tem momentos pontuais que você coloca o jogador para jogar e momentos que você tira ele, sabe? É um processo de entrada e saída da equipe até que ele possa ser esse jogador firmado. É bom lembrar que o Lucas, até um mês atrás, ele estava para disputar um jogo pela Taça São Paulo e nós mandamos ele vir de volta à pré-temporada porque acreditamos que ele tem esse potencial para vir a ser titular do Corinthians. Então a gente vai trabalhar com ele, com calma, sabe? Temos que dar continuidade ao Sid Clay também, porque é um grande jogador, tem uma história bonita no futebol, tem passagens fora do país, está voltando, precisa de ritmo, de adaptação. Eu não posso simplesmente descartar um jogador. Eu tenho que estar todo mundo inteiro, e o Sid Clay é importante, como o Lucas está provando que é um grande jogador e tem um futuro brilhante. O Johnny, né? A gente está em dúvida se é Ione ou Johnny, a gente tem falado das duas coisas. Ele tem alguns atributos que chamam muito a atenção. Ele tem muita força física, né? E é um jogador que é de velocidade, é um jogador que recebe bola no pé, que ganha a bola longa na disputa na bola aérea.
E eu sempre busco atributos dos jogadores que destaquem muito. E hoje era um jogo onde a gente precisava ter ataque à linha do São Paulo, teríamos que ter um embate físico também contra a linha defensiva do São Paulo, que é uma linha onde tem Juan Fran, Arboleda, Bruno e Reinaldo, que são caras muito físicos, muito fortes, que nós teríamos que sustentar lá em cima muitas vezes. Então a presença dele foi por isso, tanto por sustentar essa bola, por ter velocidade de ataque, e ele, mesmo com pouco tempo de treinamento, sustentou aí praticamente mais que a metade do jogo. Então é um jogador que tem sim a ideia que se continue na equipe principal, vai disputar a posição com os demais, né, e vamos torcer que ele continue nesse processo ascendente que, como ele estreou hoje. Thiago, boa noite. Boa noite. Saindo um pouquinho do que aconteceu no jogo em si, mas também envolve a partida, como é que você analisou, interpretou esses gritos homofóbicos? A partida no início foi interrompida por causa disso e é um assunto, infelizmente, ainda recorrente num ambiente tão machista que ainda é o futebol. Não cabe, né? Não tem mais espaço para nada desse tipo de coisa. Eu estou fazendo aniversário hoje e ainda peguei uma geração que parecia algo comum antigamente se fazer esse tipo de brincadeira, mas como as coisas hoje tomaram uma proporção de muita agressividade, as pessoas estão com a paciência pequena, estão reagindo com violência, não cabe mais esse tipo de coisa, né? Nós estamos num mundo hoje que é globalizado, sabe, que todos temos espaços, todos temos direitos e deveres da mesma maneira. Então, eu acho um absurdo, né? E não é porque aconteceu hoje, se acontecesse com a torcida do Corinthians, qualquer outra torcida também não tem cabimento acontecer esse tipo de coisa. Até porque dentro das próprias torcidas temos pessoas, né, com as suas opções de qualquer tipo, temos que ter respeito, sim. Penso que o árbitro chamou a atenção do fato e parar, né, um jogo tão importante para chamar a atenção desse tipo de fato já é um meio educativo, né, pedagógico, para que possa ter essa repercussão, para que possa haver essa pergunta, para que eu possa explanar e a gente debater sobre esse assunto mais vezes e cada vez mais coibir esse tipo de atitude. Thiago, boa noite. Boa noite. Duas perguntas rápidas. A primeira, o fato do Corinthians ter ficado durante mais de uma década, normalmente jogando no contra-ataque, com raras exceções, futebol reativo, a transição na bola longa, o contra-ataque rápido, e você que é um treinador que procura mais o jogo, gosta de fazer aquela marcação alta, isso é um problema maior para você, essa mudança de filosofia? E a segunda questão é o seguinte, em razão dessa mudança, o time oscilou novamente hoje, terminou muito bem o primeiro tempo e não voltou tão bem para a segunda etapa, pelo menos nos primeiros minutos? É um desafio que a gente possa implementar essa maneira de jogar. Para mim está muito claro, né, que nós temos jogadores com característica para fazer esse tipo de jogo, para sermos agressivos na pressão na bola, para subir marcação, para conseguir jogar dentro do campo do adversário a maior parte do tempo. Temos esses jogadores, mas como você bem mencionou, é uma cultura que está enraizada e a gente precisa de tempo. E o tempo quer dizer número de jogos, para você ir atuando, mudando, repetindo, né? Então isso tem um papel importante que a gente não controla somente do dia para o outro. Precisa jogar e errar muitas vezes para você, a partir das experiências acumuladas, conseguir evoluir e mudar a cultura. Além de mudar também a característica de alguns jogadores pontuais. Por exemplo, a gente joga com 2 volantes hoje que são jogadores técnicos, que são competitivos, com e sem a bola, mas que dão muito mais ênfase à qualidade de jogo, para tentar ter uma saída mais distribuída. Expõe muito mais o Gil, por exemplo, para jogar, e o Gil tem tentado jogar e tem feito ações muito bacanas. O Cássio tem procurado jogar pressionado em alguns momentos. Vão acontecer erros, né, e a gente tem que estar preparado para suportar até a crítica em algum momento que o erro acontecer, porque é um processo de mudança de cultura. Sobre a questão do retorno do segundo tempo, eu penso que o nosso ritmo físico pesou um pouco, sabe? Porque a gente começou num jogo de trocação com o São Paulo. E era um jogo até pelo nosso desgaste acumulado do jogo anterior, que teríamos que ficar mais com a bola como terminamos o primeiro tempo. Circulando mais a bola, forçando menos a bola, tentando forçar o último passe numa bola mais de segurança no pé, ao invés de uma bola de espaço toda hora. E aí nós entramos num jogo de contra-ataque, né? O São Paulo contra-atacando, nós contra-atacando, e aí gerou uma questão física que muitas vezes a gente saiu perdendo. Então, eu acho que esse entendimento do time do jogo, de ficar com a bola, somado com o desgaste acumulado nesses últimos 2 dias, porque jogamos aí, né, praticamente desde os 28 do primeiro tempo, contra o Guarani, com um jogador a menos. Repetimos quase toda a escalação hoje, pesou bastante a parte física para ter essa oscilação durante o jogo. Thiago, aqui, boa noite. Boa noite. Aproveitando até o gancho do colega Quintinho, em relação ao modo do Corinthians jogar, essa mudança de estilo de jogo,
No final da temporada passada, o Coelho elogiou bastante a questão tática dos atletas, essa inteligência. Queria que você falasse sobre essa inteligência do seu elenco e como eles vêm absorvendo essa mudança num espaço curto nesse início de temporada. O processo de aprendizagem ele passa pela repetição, né, e passa pela humildade de quem está recebendo a informação e querer absorver e executar. Os jogadores que a gente tem, os caras são humildes para trabalhar, para ouvir, para tentar fazer. Mas é como você, uma reação cotidiana na sua casa, quando você se sente acuado, quando você se sente no momento de pressão, normalmente você acaba recorrendo ao que você mais fez na carreira, o que você mais fez nos últimos anos. Então tem momentos dentro do jogo ainda que os jogadores, quando estão no momento de pressão, quando a cabeça não consegue parar para pensar, que você está no automático, que você acaba recorrendo para ações que não são a que a gente está tentando planejar nesse momento. Mas esse perfil do grupo, que nem o Coelho falou, que é um perfil trabalhador, perfil que quer fazer um jogo diferente, que quer mudar, ele está presente. A gente tem um grupo que é muito focado em tentar evoluir, melhorar, e isso faz toda a diferença para essa melhora, e aí só a sequência dos jogos que vão nos dar esse automatismo que a gente tem buscado. Tiago, boa noite. Boa noite. Eu queria te perguntar sobre o posicionamento do Luan, né? Hoje ele começou aberto pela direita e você tem utilizado geralmente um jogador de velocidade ali naquela posição, né? No segundo tempo, com a entrada do Pedrinho, ele foi para o meio, começou a participar mais do jogo, enfim. Eu queria saber se você pretende utilizar o Luan em várias posições, no meio, ou aberto pela direita, pela esquerda. Como que ele pode te ajudar? Quais são as dificuldades dele com isso? E outra, se você me permite. Eu sei que você já falou sobre a formação do elenco na semana passada, mas com a saída do Gustavo, eu queria saber se você pretende trazer um outro atacante, enfim, fazer essa reposição. Jogador bom joga em qualquer posição, já dizia os antigos, né? E o Luan é um jogador de muita qualidade, que roda bastante o campo. Ele teve uma função defensiva mais pelo lado, mas ofensivamente ele tinha muito movimento, muita liberdade de sair do espaço que ele estava para ocupar outros espaços de meio campo. E ele é um cara que precisa tocar na bola muitas vezes, né, porque ele dá qualidade para a equipe. A composição com o Luan, ela passa muito por você criar meios para que no setor que ele está localizado estejam jogadores que deem largura no campo, que usem o limite na largura do campo e também profundidade. Você deve ter percebido hoje que por muitos momentos o Love deu profundidade no lado onde o Luan estava. Até o Bozelli, em alguns momentos, também fez movimentos para lá, né? Porque a gente precisa ter essas compensações. Às vezes o Fagner deu a profundidade, chegou algumas vezes até em condição de finalização ou de cruzamento. Então quem vai estar no setor não é o mais importante. O importante é que a gente tenha sempre jogadores preparados para ter profundidade, ter largura, ter bola no pé, opções para alternar o jogo. E depois a característica individual faz acontecer muito disso. Sobre a saída do Gustavo, nós tínhamos 3 jogadores de referência, que são o Love, o Bozelli e o Gustavo, os 3 diferentes um do outro. A gente enxergava o Gustavo como um jogador por uma característica bem específica, num jogo de cruzamento na área, um jogo de bola aérea, onde ele é especialista. E até com a saída da competição sul-americana, que é um tipo de jogo que tem muito disso, a gente, né, a opção da direção, mas também, né, eu envolvido com isso, optou também por liberá-lo, porque tínhamos a certeza que os jogadores que estão aqui podem dar conta do recado mais próximo da característica de jogo que a gente deseja. Um jogo mais de aproximação, de presença de área, mas com movimento, né, não daquele jogador tão fixo. Sobre buscar outro aí, eu vou conversar com o Duílio, o presidente, ver se eles abrem o bolso para a gente. Nada. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo seu aniversário hoje. Obrigado, amigo. 2 perguntas também. Qual que é a importância do Camacho e do Cantilho nesse teu estilo de jogo, né? E eu também queria saber se você já tem alguma informação sobre o Pedro Henrique, né, que saiu machucado, ele que vem sendo titular aí da sua equipe. Obrigado. Pô, que bom que você me oportuniza falar desses caras aí, né? Porque o Camacho tem feito grandes atuações, né? E por mais que eu tente não acompanhar muitas das notícias, as coisas chegam, né? O jogador ouve, as pessoas ouvem. São jogadores que foram recebidos com certa aversão o retorno até o Corinthians, né? O Camacho está fazendo uma grande temporada, é um jogador extremamente competitivo e tem uma qualidade de jogo e uma coragem para jogar pressionado que impressiona, né? Então, o Cantillo e o Camacho se complementam, sabe? Tem qualidade de jogo, tem competitividade. Nos momentos de pressão, eles aparecem para pedir a bola.
E não é o meu modelo de jogo, mas o futebol hoje, eu penso que você tem que ter jogadores que tentem ter o prazer de ficar com a bola, mas usar desse prazer para tentar chegar ao gol, o ataque, para serem jogadores verticais, jogadores que busquem o gol, sabe? São caras que vão ao encontro disso, são caras muito importantes. O Pedro é outro cara que fez uma outra baita partida hoje, né, que estava nessa mesma situação de pessoal um pouco de dúvida, e o Pedro, eu falei, é um baita jogador, pode ser que erre em algum momento, como outros, mas é um cara de ótimo potencial, formado no Corinthians, sabe, que tem feito grandes atuações, e sentiu uma fisgada na coxa, falou que saiu mais para prevenir com medo que aumentasse a dor, mas depois o Bruno entrou bem ali. Agora a gente tem uma semana toda para recuperar os caras e treinar, e eu espero que ele esteja já à disposição aí na nossa reapresentação. Thiago, aqui à sua direita. Me chamou a atenção que no final do jogo o Corinthians teve 2 faltas próximas da área, uma que o Fagner bateu na barreira e outra que o Luan chutou e quase que o Corinthians faz o gol. Determina o resultado do jogo. Se ele dá uma falta ali no final que eu faço no Pedrinho, que nem falta foi, que eu peguei a bola primeiro e tirei ele com o braço para sair jogando. Como que ele não dá uma falta no Igor? É o 3º jogo já. Acho que tem que rever os conceitos, porque isso acaba prejudicando o São Paulo. É claro que temos que aproveitar melhores as chances, sabemos disso. E isso também não é culpa do Diniz, acho que a culpa é nossa. O que ele tem que fazer só é as jogadas para criar, e nós estamos criando, estamos faltando finalizar a gol, a concluir a gol. Só que também temos que rever esse conceito da arbitragem, porque poderia sim ter resultado num placar diferente. Vitor, 2 lances iguais com critérios diferentes pela arbitragem, essa é a sua visão? Não, iguais não. A minha falta não foi. Agora se ele deu a falta... 2 lances iguais com critérios diferentes? Sim, critério diferente. Porque se ele deu a falta em mim, estão falando para me expulsar, beleza? Me expulsa, o Volpe defendeu, ele vai lá e dá o pênalti no Igor. E a chance de... Poderia errar, beleza, mas poderíamos fazer também. A chance é maior fazer do que errar. Então não estamos saindo daqui satisfeitos com o empate. Poderíamos ter saído daqui vencedores também, pelo que produzimos. Criamos chances novamente. Então não estamos satisfeitos nem um pouco. Se o Paulistão tivesse VAR, como tem no Brasileiro, a situação do São Paulo das últimas reclamações seria diferente? Pelo menos 6 pontos a mais nós teríamos do Novo Horizontino. E se tivesse do VAR, com certeza ele daria o pênalti. E se tivéssemos feito o gol, eram 6 pontos a mais. Até porque depois no segundo tempo a gente mudou também, botou o Pedrinho, trouxe o Luan para dentro, né, mudou um pouco a característica para tentar ficar um pouco mais com a bola, chegar mais pelas laterais. É importante a gente criar esse repertório de alternativas. O Johnny é um jogador que pode jogar aberto, como já jogou muitas vezes, e também como segundo atacante por dentro. E quando você fala em 2 centroavantes, eu enxergo o Mauro mais centroavante, né, e o Love mais atacante, com mais movimento, com mais mobilidade. Inclusive, as melhores fases do Mauro Bocelli foram quando ele jogou com 2 caras infiltrados, ele mais um, no tempo do Estudiantes, depois no México também. Então até um meia que vai jogar com ele ali tem que ser um meia de chegada na área, para fazer esse segundo atacante, senão ele fica muito solitário. E mais uma vez ele teve chances hoje de fazer o gol, até teve uma chance bem importante ali, 2 chances bem importantes, né, e que mostra também que ele está ali toda hora chegando perto do gol. Então são alternativas, de acordo com o adversário, do momento do jogo, que a gente vai tentar reproduzir durante a temporada. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Parabéns você? pelo seu aniversário, tudo bem. Obrigado. Eu estou fazendo uma matéria sobre o embate entre você e o Diniz, que vocês já se conhecem, já trabalharam juntos. De alguma maneira, ter trabalhado junto com ele te ajudou na partida de hoje a decifrar um pouco o jogo dele? O que você poderia falar dele também como profissional? Eu sei que isso é corriqueiro, sabe, de falar em embate, mas o embate é entre Corinthians e São Paulo. Não dá para personificar nos treinadores isso aí, sabe? O embate são entre os jogadores. Eu sei que tem questões estratégicas, né? E é nesse o foco que você está perguntando. Penso que sim, contribuiu, né? Porque por ter acompanhado o trabalho dele, eu sou grato a ele, né? Pelas oportunidades que ele me deu lá no Atlético, né? Por o quanto eu pude aproveitar o trabalho dele, ver as coisas que ele fez, né? Mudar o que eu não acreditava que dava certo. Mas ele é um cara que sempre foi muito solícito comigo quando trabalhamos junto e pude acompanhar algumas movimentações, somado com o estudo que fizemos da equipe do São Paulo, né, pelo nosso departamento de análise. Então, contribui porque a gente imagina como vai ser o jogo, um jogo de muita aproximação, muita troca posicional. Se você, às vezes, tenta marcar o São Paulo